Olá pessoal, eu sou Bruno Benigno, estou do lado aqui do meu amigo Alexandre Sato, somos urologistas do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia e o objetivo desse vídeo aqui é explicar para você que vai passar por uma cirurgia de retirada da bexiga, que é a cistectomia. Claro que é um procedimento que causa muitas dúvidas, né, Alexandre? E no consultório a gente gostaria de ter mais tempo para explicar para os nossos pacientes, muito mais perguntas relacionadas ao que vem, o que você deve esperar depois da retirada da bexiga, quando que é necessário a retirada da bexiga, como é que é feita essa cirurgia, como é que é a vida depois da retirada da bexiga. Nós separamos aqui algumas perguntas enviadas por alguns dos nossos pacientes e mesmo pessoas que procuram nas nossas redes sociais, e a intenção aqui é responder para vocês. Nós vamos realizar um caso agora, em instantes, de um senhor de 67 anos que descobriu a bexiga numa fase já invasiva da musculatura e ele infelizmente vai ter que ter a sua bexiga removida. Alexandre, primeira pergunta que eu quero, bem-vindo e obrigado pelo seu tempo. E a primeira pergunta aqui enviada pela Kátia, ela quer saber quando é preciso retirar a bexiga? Tá com você. Bom, basicamente a gente tem duas situações em que o paciente precisa retirar a bexiga, né? O primeiro é quando aquele paciente que já tem uma invasão da camada muscular, então esse seria o primeiro paciente que deveria tirar a bexiga, e o segundo paciente é aquele paciente que, apesar de não ter uma invasão da camada muscular, passou por algum tratamento, tipo a gencitabina ou a BCG, e acabou se tornando refratário a esse tratamento, ou seja, o paciente que mesmo fez as terapias de preservação vesical com gencitabina ou onco-BCG e acabou mantendo o quadro de carcinoma de alto grau, apesar de não ter invasão da muscular. Perfeito. Perfeito. Isso que o Alexandre está colocando é que basicamente existem duas apresentações do câncer de bexiga. A primeira apresentação é aquela que o tumor é superficial, fazendo uma analogia como se fosse a cavidade à boca, onde ela não invade, né, a parte da musculatura da bexiga. E essa informação de invasão ou não da musculatura é importante porque é no músculo que tem a grande quantidade de vasos sanguíneos, né, Ale? E o problema da doença é quando ela atinge os vasos sanguíneos, ela pode disseminar para outros órgãos e aí a doença passa a não ter mais cura. Então, a única possibilidade de uma pessoa ficar curada do câncer de bexiga é quando a gente chega a tempo e ela não disseminou ainda para outros órgãos, que é o que a gente chama de doença com metástase. A boa notícia é que 70% de todas as pessoas que descobrem o câncer de bexiga, felizmente, não tem a doença invasiva, né, Alexandre? E uma outra pequena parcela desses 30% que já tem a doença invasiva, 15% já tem metástase. Infelizmente, a gente chega num estágio em que a doença não é curável. Então, retirada da bexiga só é indicada para pessoas que têm doença invasiva e que não têm metástase, tá? Então acho que esse é o ponto importante. Alexandre, aqui quem pergunta para a gente é o Marcel. Ele quer saber o seguinte: é possível uma pessoa viver sem bexiga? Claro, a pessoa pode viver sem bexiga porque exatamente a gente reconstrói a bexiga, não propriamente com uma bexiga própria, mas com alças de intestino. Então a gente reconstrói com alças de intestino delgado ou intestino grosso e reconstrói a bexiga, como se fizesse uma neobexiga nesse paciente. Então ele pode viver sem bexiga sem problema nenhum. Isso, uma vez que a bexiga ela tem a função de armazenamento, né? Claro, todo mundo sabe da urina, e a bexiga ela não tem nenhuma outra função biológica específica, ela não produz nenhum hormônio, ela não é responsável por nenhuma absorção de nutrientes. Então, a bexiga, embora seja um órgão extremamente importante, mas ele não é um órgão vital para o ser humano. Então, sim, é possível viver sem a bexiga. Próxima pergunta aqui eu vou responder, que é uma pergunta enviada pela Caroline. O que acontece quando se retira a bexiga? Bom, então existem dois cenários quando o paciente remove a bexiga. Em um cenário é
onde nós tomamos a decisão de reconstruir esse reservatório que o Alexandre acabou de falar, que é feito com o intestino. A gente pega o intestino, abre uma parte do tubo do intestino, aproximadamente 1 metro, e nós remodelamos de forma a se transformar numa esfera semelhante à bexiga, e nós devolvemos esse reservatório no local onde é a bexiga. A gente chama isso de de novo, bexiga, de bexiga ortotópica, ou seja, colocada no mesmo lugar. Então, é isso que acontece. O outro cenário, quando uma pessoa remove a bexiga, é onde não é possível, por alguma razão que o Alexandre vai já explicar, reconstruir a bexiga, esse reservatório, né? Então, nós desviamos a urina que vem do rim para um ducto, um tubinho que é colocado, feito esse tubinho com o intestino do paciente também, aqui no abdômen, na barriga. A gente vai colocar uma foto para vocês, para ter uma ideia. Então, isso a gente chama de conducto, é o conduto de urina, conduto ileal, ou mais conhecido por nós médicos como cirurgia de Bricker. Ok? Alexandre, em que situações você acha que não é o ideal reconstruir a neobexiga, né? Fazer um novo reservatório? Por que não fazer em todo mundo? Bom, aí tem alguns cuidados relacionados à neobexiga. Então, são pacientes que eventualmente têm que fazer o autocateterismo, então por não ser um órgão muscular propriamente dito, eles não conseguem esvaziar eventualmente toda a bexiga. Então eles têm que passar sondas pelo canal da uretra para poder esvaziar a bexiga. Então o paciente tem que ter uma certa destreza, né, uma certa capacidade de fazer esse autocateterismo. Pacientes que eventualmente são mais idosos têm já essa dificuldade, então talvez não sejam os melhores candidatos a fazer a neobexiga. Segundo, pacientes com insuficiência renal, então esses pacientes também não são candidatos a fazer a neobexiga. Então realmente são pacientes bem selecionados que são capazes de fazer a neobexiga, além de que têm que estar motivados exatamente por esses cuidados da neobexiga que a neobexiga exige. É bem isso que você falou. Uma terceira situação também que eu não indico a neobexiga é quando já houve uma invasão do tumor na uretra, né? Então não tem como, a gente vai ter que também operar, retirar a uretra, não é possível fazer essa neobexiga, né? Então não são todos os pacientes, eu diria para vocês que 8 em cada 10 pacientes a gente não consegue fazer não tem indicação de fazer essa reconstrução do reservatório, e é feito apenas a cirurgia de Bricker, que é uma excelente cirurgia e com bons resultados funcionais. Bom, a próxima pergunta aqui é da Ana Paula. Ela fala: como saber se o câncer de bexiga está avançado? Essa aqui eu vou responder, Ana Paula. Basicamente, a forma de saber, são duas formas de saber se o câncer de bexiga está avançado. Primeiro é fazer a raspagem da bexiga, que é na hora do diagnóstico, e o médico consegue, no microscópio, identificar se as células do câncer já estão profundas. Então, se elas estão aprofundadas ali na musculatura da bexiga, a doença é avançada. Outros exames que podem ser feitos para identificar se houve a ruptura dessas células do câncer para outros órgãos é a ressonância magnética, e existe um exame chamado PET, né, para identificar se houve essa disseminação da doença para outros órgãos. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta, é através do resultado da biópsia e através de exames de imagem. O médico também consegue fazer através do exame físico, através do toque retal, então através de uma avaliação vaginal, no caso das mulheres, identificar se tem alguma irregularidade, algum sinal de que a doença tenha saído da bexiga. Então, basicamente, são essas as estratégias utilizadas. Pergunta aqui para o Alexandre. O Mariano pergunta: Alexandre, uma vez que a bexiga foi retirada, qual o tempo de recuperação de uma cirurgia de bexiga que tenha sido bem sucedida? Bom, a gente começa pelo próprio tempo de internação hospitalar. Esse paciente, por você fazer uma reconstrução com alça intestinal, demanda um certo tempo de internação hospitalar. Então, em média, esse paciente fica entre 7 a 10 dias de tempo de internação hospitalar. Tá? Basicamente, quando a gente reconstrói, né, e coloca os ureteres dentro da bexiga, seja a neobexiga ou o Bricker, ele fica com o catéter, que a gente tem que tirar esse catéter depois de um tempo, tá? Exatamente para poder cicatrizar essa reconstrução, mas mais ou menos em torno de 15 dias ele começa a voltar às suas atividades, e 30 dias para ele ter a recuperação já plena, já recuperado para fazer as suas atividades regulares. Excelente. Então, acho que a gente pode dizer que é um número razoável se preparar para uma internação aí de 5 a 10 dias, bem razoável. Geralmente o pós-operatório é feito na unidade de terapia intensiva para um cuidado melhor nas primeiras 48 horas desse paciente. Mas hoje a gente já tem um protocolo, né? Não a gente, é um protocolo já internacional que chama Protocolo ERAS, que é uma sigla do inglês,
que são medidas que nós já começamos, inclusive, antes da cirurgia, no durante e depois da cirurgia, para estimular a movimentação desse paciente. Por exemplo, logo no pós-operatório imediato, esse paciente ele vai ser estimulado a ingerir líquidos, a gente estimula uma alimentação precoce, retira esse paciente da cama para ele não ficar muito deitado, sem movimentação, isso aumenta o risco de trombose, diminui o movimento do intestino. Outra coisa, a gente tem dado chiclete, né, Alexandre, para estimular o movimento do tubo digestivo e o intestino acumular menos gases, além do uso de antibióticos. Fisioterapia, então esse controle da fisioterapia é muito importante. Uma avaliação nutricional, porque às vezes o paciente não come, não é porque ele não quer comer, é porque ele não gosta da comida do hospital. Então chegar a fazer essa personalização do tratamento, né, com uma alimentação que o paciente quer comer, que ele sente compelido a ingerir. Então, além, claro, do cuidado médico, cuidado de enfermagem. Então, cirurgia de cistectomia, que é a retirada da bexiga, é um procedimento complexo e que não requer apenas a destreza e a experiência do time cirúrgico, requer também estrutura hospitalar, um time de auxiliar de saúde extremamente capacitado para cuidar desse paciente. Tá? Outro ponto aqui, Alexandre, esse aqui eu vou responder deixar para você. A Ivaneide pergunta, é possível fazer um transplante de bexiga? Uma boa pergunta, né, Alexandre? É uma pergunta interessante, mas hoje, pelo menos que a gente não vi nenhum relato aí sobre transplante de bexiga, exatamente por ser um órgão, apesar de ser um órgão que só armazena a urina, ele tem a sua complexidade neural, ou seja, tem o estímulo para contrair, para relaxar o esfíncter. Então hoje em dia, pelo menos até relatos, não existem relatos sobre transplante de bexiga exatamente porque não se conseguiu ainda reconstruir essa rede neural de estímulos de contração e relaxamento. E como a pessoa pode viver, entre aspas, sem a bexiga, com uma reconstrução por uma alça de intestino, seja no local próprio ou fora do local como um breaker, então a princípio dá para viver sem a bexiga e sem pensar em transplante por enquanto. Infelizmente a medicina ainda não conseguiu avançar em desenvolver algum tecido ou alguma prótese sintética que tenha essa mesma função, pelo menos parecida com a função da bexiga, né? Então a gente ainda precisa avançar bastante nesse sentido. A próxima pergunta aqui, a gente até respondeu, é como se chama a cirurgia de retirada da bexiga e como ela pode ser feita. Então eu vou responder essa. A cirurgia se chama cistectomia radical. Ela pode ser feita basicamente de 3 formas. A cirurgia tradicional, que é uma cirurgia aberta, o paciente recebe uma anestesia geral e é feito um corte, uma incisão no meio do abdômen, um pouco acima do umbigo e mais ou menos até a região dos pelos pubianos, e a bexiga é removida e a reconstrução é feita. Um avanço dessa técnica são as cirurgias por vídeo, né, que é a laparoscopia, que já confere menos trauma, menos sangramento, e um avanço, que é a técnica que nós vamos executar agora, que é a cirurgia da cistectomia com a robótica, né, que favorece para o time cirúrgico uma melhor visão do campo de cirurgia e menor sangramento. Essa é uma cirurgia que demora em torno de 5 a 5 horas e meia, às vezes até 6 horas, já contando com o tempo da anestesia, e é uma cirurgia que geralmente é realizada em centros de referência, né? Alexandre, fora essas vantagens que eu falei para você, falei aqui, da cirurgia robótica, quais são as outras vantagens, né, no pós-operatório? O que o paciente pode ter de benefício da cirurgia, tanto robótica quanto por vídeo, em relação à cirurgia aberta? Os benefícios da cirurgia minimamente invasiva, seja laparoscopia ou robótica, são a questão de menor sangramento, então esse paciente ele precisa de tomar eventualmente menos sangue, ou tem um menor risco de sangramento, e quanto mais você transfunde esse paciente, você agrega morbidade, eventualmente para o próprio tratamento no pós-operatório. O segundo, a barriga fica menos tempo aberta, então as alças ficam em menor contato com o ambiente, então o ilho que esse paciente vai fazer no pós-operatório, mesmo com o protocolo ERAS, ele é mais rápido, então com a cirurgia minimamente invasiva a gente ganha essa recuperação, e até mesmo para fisioterapia, porque esse paciente ele vai ter uma menor incisão, então ele consegue deambular mais precoce, ele vai precisar de menos analgesia e com isso também ajudar no trânsito intestinal desse paciente. Então, basicamente, pro pós-operatório, esses são os benefícios da cirurgia minimamente invasiva. Bom, perfeito. Chegamos aqui ao final, respondemos boa parte das perguntas enviadas para o nosso canal. É um grande prazer. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça aqui de se inscrever no canal. Envie as suas perguntas aqui. Se você quiser uma continuação
desse vídeo para entender um pouco mais sobre o preparo, recuperação. É um tema muito vasto, né? É uma cirurgia complexa e que infelizmente a gente ainda precisa realizar, né? Lembrando alguns números aqui do câncer de bexiga, são 10 mil casos novos de câncer de bexiga descobertos no Brasil todos os anos. Desses casos, 70% são em homens, né? Os homens são os principais afetados pelo câncer de bexiga e o tabagismo é o principal fator de risco para o surgimento do câncer de bexiga. Então a mensagem final é, embora seja uma doença na maioria das vezes silenciosa, mas se você é tabagista, faça seus exames periódicos. Se você não é tabagista, procure regularmente o seu urologista. Se você tem histórico familiar de câncer na família, de bexiga, de próstata, enfim, de outros órgãos, é importante também você fazer o seu acompanhamento periódico. Não esqueça de compartilhar essas informações e difundir aqui com a maior quantidade de pessoas. Eu agradeço mais uma vez aqui meu amigo, parceiro, Dr. Alexandre Sato, também urologista e oncologista como eu, para deixar a sua mensagem final e despedida. Obrigado a todos. Não, é só agradecer mesmo a oportunidade de poder responder essas perguntas, poder levar essa informação às pessoas, né, que num assunto tão importante como o câncer de bexiga. E se vocês para vocês curtirem, comentarem, mandarem dúvidas, que à medida a gente vai respondendo e tendo esse contato com vocês. Até logo. Isso aí, vamos lá para mais um caso, né, Alexandre? Um abraço. Falou.